Fala, fiel, passando aí para deixar mais um vídeo para vocês antes do jogo. Mais tarde a gente tá de volta aí com o pós-jogo. Então não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E vamos curtir aí esses momentos antes do jogo aí. Mais tarde a gente tá de volta. Tem a enquete aí para quem quiser votar. Dá uma olhadinha, vota aí, se quiser deixa sua opinião também, aqui no vídeo também, o que é que você tá achando, se tem alguma ideia que possa melhorar, deixa aí também, é importante pra gente. Então bora pro vídeo, daqui a pouquinho a gente tá de volta aí. Sim, companheiros, é isso, a melhor cobertura aqui você vem acompanhando desde o 360, a gente segue aqui no El Cilindro, esse estádio que eu não me canso de admirar, esse formato redondo dele. E como ele é redondo? Ele é redondo porque ele gruda atrás do gol e aqui tem um espaço grande aqui no meio de campo, onde inclusive as crianças jogam bola durante as partidas. É muito bacana o cilindro que consegue ser redondo mesmo tendo um campo de futebol retangular. É isso, tudo pronto para todo o clima, né, para Corinthians e Racing, jogo às 9h30 da noite, como o Rogério Vogan nos explicou. 8h30 a gente vai estar junto no Abre o Jogo. A torcida está chegando, daqui a pouquinho os portões vão ser abertos. A estimativa era 5h30, passou um pouquinho, ainda não temos torcedor, ou melhor, temos sim, os torcedores das torcidas organizadas já vão colocando suas bandeiras, suas faixas. É um acordo com o clube, também com a Conmebol. Os torcedores são permitidos, eles ganham a permissão para entrar aqui no El Cilindro, até para não atrapalhar a vida do torcedor que vai chegando. Então eles já organizam as faixas, cerca de 1 hora eles estão aí. A Guardia Imperial é a principal torcida do Racing, a gente conversou com eles brevemente, falaram que estão preparando uma festa, como eles dizem aqui, o recebimento vai ser quente para Racing e Corinthians. Afinal, o Racing precisa voltar a uma final de Copa Continental que não acontece desde 92 contra o Cruzeiro. E se avançar, vai ser contra o mesmo Cruzeiro, Birner. O Racing tem um jogo, para mim, bem difícil, tem a torcida como seu principal trunfo. O gramado não está nas melhores condições. A gente vai falar mais disso depois, porque a gente viu tapando buracos com areia verde, né, e grama jogada por funcionários o tempo todo. O Racing está mais acostumado. Pode chamar de maquiagem no gramado. Uma bela maquiagem. Certamente o Racing está mais acostumado a jogar aqui. O retrospecto do Racing, a gente vai tratar disso também aqui ao longo, é muito favorável atuando aqui. Mas tem pela frente um time individualmente superior. Um time grande, um time que também joga a sua chance de uma temporada terminar feliz nessa semifinal para tentar pegar o Cruzeiro na decisão. E no comando do Corinthians, o argentino Ramon Dias, um personagem muito famoso do futebol argentino, como jogador, como treinador. E agora no Corinthians, ele começou muito bem, Birner, e parece que vem aí tendo seu primeiro momento de pressão, de críticas no comando do Corinthians. A gente tem até uma tela para mostrar os números do Ramon Dias no comando do Timão. A gente pode mostrar neste Sport Center também. Vai chegar a final, o Corinthians, desde a chegada do Ramon Dias, disputou 26 partidas, 10 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, aproveitamento de 50%, foram 37 gols marcados, 1,42 em média, 27 sofridos, 1,04 em média. O Ramon realmente vive neste momento, seu primeiro momento de pressão, por estar fazendo talvez algumas escolhas equivocadas, Birner? Eu acho que as escolhas equivocadas existem. Houve jogos em que as escolhas foram certas, em que o time jogou muito bem. Eu vou citar principalmente o jogo contra o Inter e o Corinthians empatou. Houve jogos em que o Atlético Paranaense foi bem também, aí ganhou. Foi bem, mas muito mal num pedaço grande do primeiro tempo. Verdade. Né? Contra o Cuiabá não foi tão bem. Eu acho que... Eu não sei a expectativa que o corintiano tem em relação ao que o Ramon pode fazer pelo clube, taticamente falando. O Ramon é um bom técnico, mas eu não vou encher a boca para falar que ele é um bom técnico. Ele é um bom técnico, está muito experiente. É um técnico que acho legal para esse momento de tentar evitar que o time seja rebaixado, para lidar com pressão, para chamar pressão para si mesmo, para saber lidar com o elenco, né? Basta lembrar o que o Ramon fez no Vasco. Agora, eu acho que se você pegar o resumo do trabalho dele, mesmo o Corinthians tendo problemas ainda coletivos, o trabalho é bom. O Corinthians cresceu com ele tem conseguido usar os reforços. Ele identifica muito bem quando falta um pouco de comprometimento de algum jogador e tira esse jogador do time. Então, ele tem acertos, tem erros, tudo numa
sequência muito forte, porque são jogos pela vida no Campeonato Brasileiro, seguidos, intercalados com jogos de mata-mata, muito importantes. É difícil para o técnico, não tem milagre, a pressão no Corinthians é enorme, o elenco, obviamente, depois da janela de transferências ficou muito melhor. Eu acho que o time tem que melhorar bastante, mas eu acho que se a gente for dar uma nota para o trabalho do Ramon até agora, é uma nota 6. E a gente sabe que a melhor versão do Corinthians tem 3 volantes, com o Garro à frente, né, 2 atacantes. No primeiro jogo, ele foi com o Romero, né, quando o Martínez se machucou. Perfeito. Hoje é um jogo que tem que ter 3 volantes, tem que ter proteção contra o Racing? Eu acho bom, né, porque o Racing tem muito mais qualidade com bola, muito mais qualidade na construção do que qualidade para fazer a marcação. O que o Corinthians não pode, eu acho que é jogar muito recuado. Faz uma marcação meia pressão, inicia essa marcação um pouco a linha do meio, mais ou menos entre a linha do meio campo e a linha da grande área, para deixar os jogadores do Racing longe do gol corintiano. Faz essa pressão para a saída de bola, que funcionou em Itaquera. O campo não é bom, o Racing pode ter algum problema para sair jogando. Se o Corinthians conseguir marcar, não precisa marcar muito alto, mas marcar no campo de frente, acho bem interessante. Usar os seus principais jogadores, a gente está esperando muito para saber se o Depay joga ou não joga, mas acionar o Depay, que vai ter um momento muito especial na sua carreira, entrando no estádio argentino, de uma torcida fanática, lotado. Estádio, uma coisa podemos chamar de estádio raiz, muita gente em pé. Aliás, para quem gosta eu sempre digo isso, quem gosta de futebol, gosta geralmente de uma arquibancada quente, uma arquibancada que apoia. Os jogadores europeus, na maior parte dos países, vou tirar a Turquia, a Grécia, onde as torcidas são completamente enlouquecidas, os grandes jogadores nunca viveram isso daqui. Né? Isso aqui é uma coisa muito especial e deve ser especial para esse atleta. Sim. Agora, não sei se ele vai jogar, porque ele atua a partida inteira contra o Cuiabá. O Corinthians tem um jogo contra o Palmeiras muito grande na segunda-feira. Então, a gente tem que esperar a escalação. Certamente, seja qual for a escalação, o Corinthians individualmente é mais forte que o Racing. Se conseguir marcar bem, usa os espaços que o Racing vai deixar e quem sabe consegue até uma vitória jogando aqui no Ercilindro. Um cara grande como o Depay chega para jogar, né? Chega para ser decisivo, vamos ver. Provavelmente vai a campo, nem que seja alguns, se não o jogo inteiro, uma parte do jogo a gente vai ver o Memphis Depay, porque ele precisa resolver e vale simplesmente vaga na final da Conmebol Sul-Americana. Falávamos de torcida, vamos lá para outro ponto, fora do estádio aqui de El Cilindro, onde está a repórter Vitória Leite, vai acompanhando a chegada da torcida. Muita gente por aí, Vicky, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Edu. Um beijo pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Olha, por enquanto estão chegando alguns ônibus ali, viu? Eu tô aqui de frente com o portão 24, que é onde vai entrar a torcida visitante, né? A torcida do Corinthians, no caso. A gente tá na região de Avejaneda. E aqui essa rua é a Rua Colón, que fica em volta, nos arredores aqui do estádio El Cilindro. Esses torcedores hoje chegaram e foram se encontrar junto com a torcida do Boca. Então, rolou ali uma conversa entre membros da organizada do Corinthians e membros da organizada do Boca para que eles saíssem todos juntos em uma forma de comboio, né, escoltados. Então, os 3 primeiros ônibus já chegaram nessa minha direção aqui. Tô vendo uns torcedores se juntando por ali, vão passar pela revista agora. São esperados mais de 20 ônibus para esse jogo de hoje, ônibus com torcedores. Foram vendidos mais de 2.500 ingressos já e uma carga disponível de 3.500 ingressos. A ideia não, mas a expectativa é que passe dos 3.000 ingressos para essa noite, né? A gente sabe que os corintianos estão chegando desde o começo da semana. Também uma galera que veio com a família para curtir a semana por aqui em Buenos Aires. Muita expectativa para tentar chegar a essa final, voltar a uma disputa de título muito importante. E por enquanto parece que não tem ninguém aqui, mas o pessoal está começando a chegar. No Brasil a gente tem aquela cultura de se aproximar do estádio mais cedo, mas aqui na Argentina acaba ficando um pouco perigosa, né? Até por conta das torcidas locais. Então, por isso que é todo feito esse esquema de segurança, esse esquema de escolta. Mas os corintianos já estão chegando por aqui, Edu. E eu vou trazendo para você mais informações mais para frente durante a programação, com corintianos para falar com a gente também. Um beijo para vocês. Valeu, Vitória, obrigado. É isso, uma semana muito interessante aqui em Buenos Aires, né? A gente cruzando torcedores do Atlético Mineiro, torcedores do Cruzeiro. Hoje eu almocei com torcedores do Corinthians. E aí é aquela expectativa do Corinthians finalmente chegar a uma semifinal de Sul-Americana em busca de um título inédito. Bateu na trave em 2019 e em 2023, chegando à semifinal do torneio. Mas vamos a mais informações do Corinthians com o repórter Vladimir Bianchini em outro ponto aqui do El Cilindro. E aí, Vlad, será que o Memphis Depay vem como titular?
Essa é a grande dúvida em relação ao time do Corinthians. Memphis Depay, que atuou os 90 minutos contra o Cuiabá, será que ele será titular ou vai começar no banco de reservas? O certo é que o zagueiro Kaká, que sofreu uma contusão no jogo contra o Cuiabá, está fora. E o Rodrigo Garro é o único jogador pendurado. Não pode tomar cartão amarelo, senão está fora de uma eventual final. Vamos então à provável escalação do Corinthians, do técnico Ramon Dias, com Hugo Souza no gol. Na lateral direita, o Fagner. Na zaga, o André Ramalho e o Félix Torres. Matheus Bidu. Na lateral esquerda, no meio de campo, José Martínez e Carrijo. Charles ou Ranielli. E Rodrigo Garro. No ataque, Romero ou Depay, essa é a grande dúvida. E Yuri Alberto, grande artilheiro do Corinthians na competição. O técnico Ramon Dias, que costuma se dar muito bem como treinador aqui no Cilindro, enfrentando o Racing. Em 14 jogos, 8 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, que foi em 2013, quando ele comandava o River Plate por 1-0. E um dos principais trunfos do Corinthians para esse jogo contra o Racing é o goleiro Hugo Souza, de 25 anos, emprestado pelo Flamengo até o final do ano. Ele já esteve em 2 disputas por pênaltis pelo Corinthians, uma pela Copa do Brasil contra o Grêmio, defendeu uma cobrança, e nas oitavas de final da Sul-Americana, na Neoquímica Arena, contra o Red Bull Bragantino, ele foi o grande herói, fez 3 defesas. E do lado do Racing, Medel Bidlovski, o goleiro Arias, é bom nas penalidades ou não? Não, Vladimir. Longe disso. O Arias, nos últimos 26 pênaltis, ele não pegou nenhum. Foram 5 bolas que foram para o gol e uma bola na trave. Então, realmente, um retrospecto muito ruim. A última defesa de pênalti do goleiro de 37 anos foi em julho de 2021. Desde que ele chegou ao Racing, em 2018, foram 5 cobranças de pênaltis, 44 gols. Ele pegou 8 e 3 foram para fora. Nas últimas disputas por pênaltis, ganhou 3, perdeu 5. Então, realmente, não vem bem nos pênaltis o goleiro, o experiente goleiro, acabou de completar 37 anos, goleiro do Racing. Lembrando que o Corinthians já ganhou uma disputa por pênaltis, jogando aqui no Cilindro, na Sul-Americana, em fevereiro de 2019. Na primeira rodada, o Corinthians ganhou por 5-4 nos pênaltis. Cássio pegou 2 cobranças. Então, realmente, tem esse retrospecto. Se o jogo for para os pênaltis, pelo menos tem esse retrospecto positivo para o Corinthians. Já no ataque, o Racing tem um jogador goleador. O Adrian Martínez, artilheiro da Sul-Americana, com 9 gols em 11 jogos. O segundo artilheiro da Copa da Liga Argentina, com 12 gols. Na temporada, são 41 jogos, 26 gols, mas nas últimas 9 partidas, ele fez apenas 3 gols. Provável time do Racing para enfrentar o Corinthians, com Arias no gol, de César, Sosa, Garcia Basso, Martirena, Nardoni, Almeida, Rojas, Juanfer Quinteiro, Salas e o Maravilha Martínez, o Adrian Martínez, artilheiro da Sul-Americana. Como você dizia, a torcida já está preparando aqui as bandeiras, aquele clima legal do estádio, aquela atmosfera de um jogo de competição sul-americana, da Copa Sul-Americana. O estádio vai ganhando toda essa forma e vai ter muita pressão aqui, Edu. Ah, vai, pode ter certeza. Eu tô aqui na minha frente, tem uma faixa que diz o seguinte: a minha mãe me deu a vida, o Racing me deu el corazón. Exato. Não? Tem uma poesia ainda nas mas uma faixas. faixa da barra do Racing La Guardia Imperial. É isso aí. Torcida organizada já vai se aprontando aqui para organizar a festa. Então tem todo esse histórico, o Corinthians com um goleiro que defende melhor quando o assunto é penalidades. Mas será que o torcedor corintiano assinaria um empatezinho nesta noite para ir para pênalti? Eu acho que não precisa assinar, mas se chegar na decisão por pênaltis, tem mais chances, não estou dizendo que vai ganhar, mas tem mais chances de vitória do que o Racing. Sim, o Corinthians tem bons cobradores de resolver classificações em pênaltis contra um goleiro, como disse o Mendel, que não tem ido muito bem nessa situação. O Racing, que, como a gente lembrou aqui, foi campeão em 88, jogando contra o Cruzeiro na Supercopa. Depois, em 92, enfrentou o mesmo Cruzeiro. A gente tá com o Facundo aqui atrás da câmera. Tem 22 anos. Nunca viu. Tá emocionado aqui o Facundo, que vai ver o seu time em ação na semifinal da Sul-Americana. E tá doido para que vá para a final. O fato é que Corinthians e Racing jogaram 5 vezes pela Sul-Americana, 5 empates. Num mata-mata deu Corinthians, no outro deu Racing. E agora a história vai dizer, o tempo vai dizer, com a narração do Fernando Nardini. Estou ansioso para ver o jogo, para ter o privilégio de viver esse ambiente
né, de uma semifinal de Copa Sul-Americana. E, repito, não há favoritos, temos uma equipe taticamente mais bem estruturada, mais pronta e uma equipe tecnicamente melhor. Racing a primeira, Corinthians a tecnicamente superior. Bom, no banco do Corinthians, o Ramon Dias, assunto para o Mendel Bidlovski, um pouco sobre a vida do treinador, do experiente treinador corintiano agora no Sport Center. Eu me despeço por enquanto, daqui a pouco a gente vem com mais também dentro do SPNFC, no Abre o Jogo, toda a nossa equipe por aqui. O assunto agora é Ramon Dias no Sport Center. Que atmosfera, hein, Ramon Dias? Ramon Dias, agora eu separei aqui uma análise e acho melhor você não separar em campo o que está dando certo. Uma análise da dupla Memphis Depay e Yuri Alberto. Está dando muito certo, né, nesse Corinthians, né, depois que o Memphis chegou. Aqui é interessante o golaço, né, do Yuri Alberto, o primeiro do Corinthians, no último jogo, no jogo de ida em Itaquera. E vamos ficar atento aqui, ó. Primeiro, atento aqui no posicionamento do Yuri Alberto, no meio de dois zagueiros. E aqui o Memphis Depay em uma zona que ele gosta muito de atuar, que é atrás de um camisa 9. Ele atuando naquela intermediária ali, é um jogador que pode aparecer sempre de uma maneira importante na criatividade. E a gente vai ver como o Memphis nesse lance vai estar rodeado por vários jogadores do Racing por aqui, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 2 aqui na sobra acompanhando o Yuri Alberto. E ele tem um espaço para dominar. Dominou. Nesse momento aqui, são os mesmos jogadores ali do Racing fazendo a dobra com ele. Só que ele é muito diferente tecnicamente. Ele consegue vir para um primeiro drible e deixa aqui 3 já, ó. 1, 2, 3. Já vem para o drible. Espaço curto e ele conseguindo fazer, né, essa condução rente ao pé. E o Yuri Alberto faz uma movimentação muito inteligente aqui, escapando, porque o Sousa foi acompanhar lá. Isso é o poder de um jogador diferente, ele atrai a marcação, todo mundo quer parar o Memphis. Só que ele é um jogador que tem essa capacidade de gerar jogo, de chegar com um garçom, de vir para assistência. Passe para o Yuri Alberto, arco e flecha. Gol por cima do Yuri Alberto, são 23 gols nessa temporada. Tá dando muito certo, né, essa combinação dos dois jogadores. E por essa tomada aqui dá para se ver como ele tá rodeado por vários jogadores. 1, 2, 3, 4, 5... outro chegando por aqui. Mesmo assim, ele consegue se desvencilhar e dar o tapa aqui com muita qualidade para o Yuri Alberto, que está completamente livre, né, para vir para esse belo gol. E agora a gente separou um outro gol aqui, que eu acho que é a cara do que é essa dupla. O arco, o jogador que tem a capacidade de fazer o que o Yuri Alberto gosta, né, de executar dentro do campo. Campo aberto para correr. E a flecha. Ele teve o espaço contra o Internacional no empate por 2-2, passe em profundidade. O Roberto, quando está com o campo aberto, ele é um trator e o chute cruzado para marcar. Então é muito importante porque o Memphis consegue potencializar esse jogo de velocidade, de pressão que o Roberto tanto gosta quando acelera. E um outro lance aqui, no mesmo jogo, não resultou em gol, mas é importante também quando eles jogam próximos. Aqui é o Yuri. Aqui o José Martínez já vindo para a infiltração e aqui o Memphis Depay de novo naquela área da intermediária, né? Que ele consegue vir para o domínio ou para a finalização ou para o passe. Olha só o espaço que tem o José Martínez aqui, ó, para atacar. Tem um espaço incrível ali para atacar. O Memphis domina, o que ele vai fazer? O passe aqui, para o José Martínez vir para essa infiltração. E ele já ataca aqui o espaço de novo, ó. Atacou a área para tentar fazer o gol. Então, jogando próximo, né, do Yuri Alberto, a coisa costuma sair da melhor maneira possível. Acho que é uma boa arma para o Corinthians hoje. Esse arco e essa flecha, Gláucia, para enfrentar e tentar a classificação para a final da Sul-Americana. É uma boa dinâmica dessa dupla que a gente vai ver se de fato o Ramon leva como titular no jogo de hoje, jogo que a turma acompanha aqui na tela da ESPN e também do Disney Plus, 9h30, bola rolando para Racing e Corinthians. Dom, que beijo para você, amigo. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Gláucia, Donan, prazer estar com vocês. Grande abraço, fã de esporte. Fer, beijão também. Obrigada mais uma vez. Vamos então direto de Avejaneda, El Cilindro, o estádio do Racing neste momento. Olha que coisa mais bonita, um fim de tarde aqui em Buenos Aires, tudo sendo preparado neste momento. Tranquilidade, calma,
paz, mas não será isso que iremos encontrar quando a bola rolar 9h30 da noite com Racing e Corinthians, 2-2 o jogo de ida, então tá tudo aberto e a gente tá com a nossa equipe desde cedo. Eu e o 9h30 da manhã, com todo as escolhas também do Ramon, decifrando como será esse Racing, como será todo esse ambiente. E é isso, Zupac, tá chegando a hora e a gente apresenta direto daqui do El Cilindro pra bola que rola já já. É isso, Mari, já te dei bom dia, já te dei boa tarde e agora tecnicamente te dou boa noite. É uma noite muito importante para o futebol sul-americano, é o fechamento das semifinais das competições Conmebol e os times brasileiros estão envolvidos. Dos 4 jogos envolvendo brasileiros, a missão do Corinthians ela sempre foi a mais complicada. Porém, longe de ser impossível ou irreversível. Vai passar muito pelo comportamento do Corinthians diante de um bom time do Racing. É um jogo muito equilibrado, Mari. Vitor Birner, boa tarde pra você. Animado e empolgado pro que a gente vai encontrar aqui neste palco? Tudo bem, Mari? Tudo boa tarde bem. a você, ao Zupac, aos fãs do esporte, muito. É um privilégio estar aqui trabalhando num jogo que vai ter um ambiente muito especial. Um jogo enorme, um jogo que vale a possibilidade do Corinthians ter uma temporada feliz, um jogo que vale demais para o Racing, para todo mundo que estará aqui no El Cilindro. E eu concordo com o Zupac, é um jogo completamente aberto. Tem o Racing ali com seus problemas defensivos, forte na criação, o gramado não está no estado ideal, o Corinthians tecnicamente é melhor. Se fizer um jogo, por exemplo, do nível que fez contra o Internacional, sai daqui classificado. Opa. Mas se jogar como jogou contra o Cuiabá, já é um pouco mais difícil, o Racing também oscila, não tem favorito aqui. Vamos pro estúdio também, porque Lorona está lá. Daniela Boaventura e também o Mauro, pra gente ter essa troca e analisar aqui também ao vivo. Dani, o programa é seu, muito boa tarde, obrigada por me receber mais uma vez aqui. Mari, é nosso, tamo junto. Você não existe não, garota. Bonito esse estádio, hein? Tá bonito de ver, por enquanto tudo calmo, tudo claro. Mas o presidente tem um recado pra vocês dois aí. O Zupac já foi na boa, presidente. Eles dois, eles já fizeram o quê? Não olharam o relógio. Não, mas mandaram, já era depois das 18, mandaram boa noite ali. O Zupa, sim, pessoal, foi pro boa tarde de volta. Ô, gente, tem fuso horário aí? Eu não sabia, não. doida. Aqui não tem, não. Então, ó, boa noite, Dani, boa noite para vocês que estão aí vivendo esse clima, esse ambiente, que daqui a pouco certamente vai pegar fogo. Sim. Acho que eles vão confirmar aí, mas ingressos todos vendidos, porque também o Racing há muito tempo está atrás, né? Diga, é um título pesado. Eles estavam dizendo, o jogo é difícil, é isso. Foram 5 encontros até agora, 5 empates. Então, por que eu vou esperar que hoje um vai golear o outro, né? Tá querendo pênalti já de saída aqui? Não, 8 eu tô 2, dizendo, 6-3. o histórico é de jogo difícil sempre, né? Se encontraram 5 vezes, empataram a 5, inclusive a última. Então, independentemente de estar aqui ou estar lá, onde foi o jogo... Então, obviamente, e acho que o Zupac disse, tem razão, acho que o Corinthians pegou um osso mais difícil aí de roer. Mas é isso, ontem também o Lanús não é superior ao Racing, ao contrário, mas dava a impressão que estava em casa, etc., que ia complicar muito a vida do Cruzeiro, e o Cruzeiro voltou classificado. É o que a gente vai esperar hoje, torcer para que tenhamos uma final brasileira, torcer para o Corinthians jogar bem, ganhar... E, não, se possível, Mauro, quebrar essa história de empates e não depender dos pênaltis, Birner. Não, é só para... o jogo de hoje, eu entendo o que você quer dizer, é um jogo mais difícil do que era o jogo do Cruzeiro ontem. O Racing é bem mais time, o ambiente aqui mais intenso, a camisa do Racing é mais pesada. Eu até conversava com você antes, falava que o Cruzeiro não precisa fazer um grande jogo para se classificar. O Corinthians precisa jogar bem aqui. Ô, turma, vamos fazer o seguinte. Estamos de volta diretamente do El Cilindro, estádio do Racing, que logo mais recebe, então, o timão. Você é supersticioso, Zupac? Não, eu sou meio contra a superstição. Eu acho que dá um azar danado ser supersticioso. Para com isso. Mas fala que sim, pelo roteiro aqui. Você é supersticioso? Sou. Então tá, já que o Corinthians tem essa relação com a Taylor Swift, tá tocando, hein? Versão ritmo argentina. Tava tocando Love Story, versão... que tá ouvindo a gente pra ficar confiante pra pedir já. Já tá no clima do timão aqui, direto do El Cilindro. Eu quero acionar também o Vlad, que tá acompanhando, estava acompanhando durante toda essa semana a preparação do Corinthians para esse jogo, que joga então a classificação para a decisão na Sula. Tudo bem, Vlad? Tudo já, Mari, um beijo pra você, um abraço pra todo mundo ligado nos canais ESPN. O Corinthians, que chegou aqui em Buenos Aires, na Argentina,
na terça-feira, por volta das 10h30 da noite. Ontem fez o único treino de preparação para essa partida no centro de treinamentos do River Plate. Costumava, geralmente, quando vinha para a Argentina, treinar no CT do Boca Juniors, mas o técnico Ramon Dias, um dos grandes ídolos da história do River, acabou fazendo toda a preparação lá no CT dos Milionários. Para essa partida, o Corinthians não terá o zagueiro Kaká, que está lesionado, sofreu uma lesão durante o jogo contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro na segunda-feira. E a principal dúvida é se Memphis Depay será titular ou não, já que ele atuou por 90 minutos na última partida e o Corinthians tem um jogo contra o Palmeiras na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Em compensação, deverá ter os retornos do Garro, do André Ramalho, do Martínez e do Yuri Alberto. O Yuri Alberto e o Martínez estavam suspensos contra o Cuiabá. Já os outros jogadores foram poupados, começaram no banco de reservas. Vamos a uma provável escalação do Corinthians, do técnico Ramon Dias, com Hugo Souza no gol, lateral direito Fagner, na zaga André Ramalho e Félix Torres, na lateral esquerda o Matheus Bidu. No meio de campo, José Martínez e o Carrijo, Charles ou o Ranielli, Rodrigo Garro, Romero ou Memphis Depay e Yuri Alberto. O único jogador que está pendurado é o Rodrigo Garro. Ele não pode receber cartão amarelo, senão ele ficará suspenso da final da Sul-Americana. Não viajaram para esta partida os jogadores Matheus Araújo, o Giovani e também o Caetano. São 3 jogadores que o Corinthians ofereceu renovação de contrato, mas não aceitaram. O Giovani, inclusive, faz mais ou menos um mês, avisou que não vai permanecer no Corinthians. Ele tem contrato até o meio do ano que vem, deve ser negociado. E também o jogador Caetano, que tem contrato até o final do ano. Estava praticamente tudo certo quando o Rubão estava cuidando do futebol, com a troca na diretoria. Não conseguiram chegar no acordo e agora ele negocia com o Internacional, deve sair de graça no final do ano. E como que vem o Racing para essa decisão da Sul-Americana? Mendel Bidlovski, boa noite. Boa noite, Vladimir. Boa noite a todos. O Racing vem na expectativa de voltar a uma decisão internacional depois de 32 anos e para isso conta com toda a experiência do Gustavo Costas, o técnico do Racing. Ele esteve presente em campo como jogador nas 2 últimas decisões internacionais do Racing. O Racing é campeão da Libertadores e Mundial em 1967 e aí foi campeão da Supercopa da Libertadores em 1988. Com o Costas em campo. Depois, em 1992, voltou à decisão da Supercopa, novamente com o Gustavo Costas em campo, e perdeu novamente, dessa vez jogando contra o Cruzeiro, dessa vez acabou saindo derrotado. Foi a última final internacional do Racing. Por isso é muito importante esse jogo, uma mobilização muito grande da torcida, da diretoria do Racing. A delegação está concentrada há 2 dias para esse jogo. Deve repetir a escalação do primeiro jogo, o empate por 2-2 na Neoquímica Arena. Então, provável o time do Racing para entrar em campo contra o Corinthians, com Arias no gol, de César, Sosa, Garcia Basso e Martirena. Nardoni, Almeida, Rojas, Juanfer Quintero, Salas e o Maravilha Martínez, que é o artilheiro da Sul-Americana, 9 gols em 11 partidas. E claro, o Racing conta com o cilindro, o estádio, com toda a pressão do estádio que estará lotado. Na Sul-Americana, são 5 jogos jogando aqui, 5 vitórias. 19 gols marcados, apenas 2 sofridos, média de 3,8 gols por jogo. Em média, o Racing na Sul-Americana, jogando aqui, faz um gol, demora apenas 15 minutos para fazer o primeiro gol. Então o Racing conta com seu estádio, claro, com toda essa pressão. A torcida do Racing já colocou as bandeiras, já preparou todo aquele clima. Certamente fará uma festa muito grande na entrada do time em campo para empurrar o Racing, que tenta voltar a uma final internacional. Mari. Boa, Mendel, a gente vai acompanhando. A gente tem visto, então, já o movimento aqui dos torcedores do Racing chegando aqui à minha esquerda. Então, com essas faixas, como o Mendel tinha citado, já alguns fogos de artifício começam a estourar aqui também na vizinhança. O Corinthians ficará aqui ao nosso lado direito, na parte superior também. Só que, claro, agora vazio de torcedores do Corinthians. Mas a Vitória Leite está acompanhando também a concentração dos torcedores aqui em Buenos Aires. Vicky, conta pra gente onde você tá e como tá a expectativa do torcedor por aí. Fala, Mari, boa noite pra você, um beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente. Nem tão vazio assim, hein, Mari? Os ônibus já estão se aproximando aqui, a galera já tá chegando, comprando cerveja, comprando o sanduíche de pernil aqui, que é um pouquinho diferente, né? Mas eu encontrei uma galera aqui, que eles vieram junto com a concentração, mas eles já são daqui. E aí tem corintiano de tudo que é canto, né? Vamos falar de cada lugar primeiro. Itaú de Minas. Goiânia. Cuiabá, Mato Grosso. Ribeirão Pires, São Paulo. São Paulo.
Isso, só pra vocês verem que aqui tem gente de todos os cantos do Brasil, eles moram aqui, todos são estudantes de medicina? Não, mas tem 3 estudantes de medicina aqui. 3 estudantes de medicina aqui que já moram aqui. O Fabrício mora aqui tem 7 anos, né, Fabrício? E já foi a quase todos os jogos que o Corinthians teve aqui na Argentina. Hoje tá pra acompanhar o jogo contra o Racing e parece que é pé quente, né, Fabrício? De todos que eu fui, só perdi um e foi esse ano o primeiro. Foram 7 jogos, esse é o 7º. Esse é o 7º, sim. E eu quero saber expectativa e placares pra hoje, sem titubear. Vai dar quanto esse jogo? 2-2, vamos ganhar nos pênaltis, Hugo Souza, né, como sempre, fazendo a diferença. O corintiano gosta de uma decisão com pênalti, hein? Mas e você, qual que é a expectativa? Bom, a expectativa é um jogo difícil. 1-0 Coringão no finalzinho, gol do Garro. 1-0 pro Corinthians. Eu também tô contando com 1-0 pro Corinthians. Chega de sofrimento esse ano. Vamos ganhar no tempo normal, 2-1 pro Corinthians. Gostei, 2-1. Todo mundo 1-0, todo mundo na segurança, mas Mário, ó, promete muito ser um jogão. Pelo menos cerca de 3 mil torcedores devem chegar aqui ao estádio El Cilindro, mais de 2.500 ingressos vendidos, 20 ônibus também chegando por aqui. A gente tá só no começo da concentração, mas já a gente volta com mais do Corinthians aqui em Buenos Aires. Mário. Perfeito, Vitória, trazendo todo esse clima do lado de fora do estádio. Então ela passa o que está acontecendo lá, o pessoal vai chegando e a gente vai fazendo esse equilíbrio. O negócio, Zupac, é assim, 1-0, tem 1-0 e tem 1-0. Existem vários tipos de 1-0. 1-0 que você faz ali com 20 minutos e depois aquele suadeiro durante todo o jogo. Existe aquele 1-0 que é uma bola parada no finalzinho, explosão e loucura. O que você imagina do comportamento e do tipo de jogo que a gente vai ver aqui, Zupa? Olhando para o que a gente viu na semana passada, o Racing foi um time, embora sabendo que estava jogando fora de casa e que foi para negociar um bom resultado, o Racing veio para jogar em Itaquera. E hoje o Racing vai vir para jogar mais ainda. E isso é uma espécie de truco, para quem gosta de baralho, para o Corinthians. E aí, Corinthians, você vai ficar lá atrás como eu não fiquei na sua casa, ou você vai vir para o jogo também? Eu acho que isso vai dizer muito do que a gente vai encontrar na partida. Quanto mais para trás o Corinthians ficar, eu acho que mais perigoso o jogo fica. Porque não é muito essa característica do Corinthians, especialmente quando o Ramon não monta a linha de 3 zagueiros. E faz um tempo que ele não monta a linha de 3 zagueiros, né? Então, o grande problema que o Corinthians teve nos últimos jogos, ele está no meio campo. Na montagem, na sequência e no controle do jogo a partir desse meio campo. E hoje vai ser a mesma coisa. Não espero o Corinthians tão atrás, não. Também não acho que o Corinthians vai ficar marcando em cima, mas vai ter que saber negociar o jogo desse meio campo para recuperar essa bola e aí acionar um Rodrigo Garro, botar o Memphis Depay, que eu acredito que jogará, botar o Yuri Alberto para jogar também. Uma volta muito importante. São atacantes de velocidade, de mobilidade. O Garro é um cara da bola longa, com muita qualidade. O Corinthians tem que ser inteligente para o jogo de hoje. Ô Birner, eu já quero te ouvir também, mas Dani, uma coisa que a gente notou quando a gente chegou aqui, tá? Bem cedo, a gente estava aqui preparando já para as primeiras entradas desde o F360, a gente notou a questão da qualidade do gramado, tá? Que chamou muita atenção. Principalmente aqui atrás da gente, a gente tem até as imagens para passar para vocês, tá? Mas é exatamente aqui atrás da gente, do lado direito do campo, com muitas irregularidades, com desnível, com uma área, tá vendo? Que parece que foi replantada, recolocada, assim, encaixada, anexada ao gramado, que dá um desnível, com algumas áreas com esses relevos, com buraquinhos, com o tal montinho artilheiro, uma parte muito com areia também. Essa imagem que a gente vê ali do gol de roupa preta tá o Campagnolo, ex-goleiro do Racing, hoje integrante da comissão técnica. Ele veio aqui durante a manhã para dar uma olhadinha no gramado e para conversar com a turma que estava cuidando do gramado para explicar como ele queria que ficasse, a melhor maneira para o jogo. Então é uma preocupação das duas equipes. Cortaram a grama. Olhando para eu não estive ontem em La Fortaleza, mas estive na terça-feira no Monumental. O gramado do Monumental, a galera do Galo que veio para a vistoria de manhã, eles ficaram impressionados com o tapete perfeito do Monumental. Hoje é outra parada. O gramado não está tão bom assim. Né? Eu vou só... Tava ok. Vou dar uma informação para vocês dois. Claro. Quando vocês saíram para almoçar, Me conta. eu continuei aqui trabalhando, até porque eu cheguei um pouco mais tarde que vocês, vou ficar até um pouco mais tarde. O trabalho de jogar em areia verde e uma espécie de grama continuou. A maquiagem. Por mais algumas horas, molhavam e havia 3 funcionários jogando uma areia verde. A gente foi perguntar o que era. Se era grama, o que era aquilo, que era verde. É areia verde, então... Para tirar um pouquinho esse aspecto de terra, assim, que estava muito visível, né, de areia. O que deixa o gramado um pouco mais fofo. E se a gente fosse apegar a maneira como o Corinthians está habituado a jogar na sua casa, onde é um gramado de qualidade muito alta e muito rápido, onde a bola corre rápido, os jogadores escorregam,
Isso aqui é antítese. Não é uma grama alta, aquela grama lá, Serra Dourada, anos 90, mas isso aqui é uma antítese. Aqui a bola corre menos, certamente os jogadores do Racing estão mais acostumados com esse tipo de gramado do que estão os jogadores do Corinthians. Atrapalha mais o Racing ou o Corinthians, hein, Dani, Mauro? É uma boa questão, né, Mauro? Assim, acho que quem vai sentir a diferença é o Corinthians. É curioso porque a gente tinha essa dúvida em relação a ontem no Centenário, em relação ao Botafogo, né, e Penharol, porque o estádio estava fechado há muito tempo, acabou que não aconteceu. Ele precisou ali aparar a grama, mas estava ok. Isso aí tá com cara de que quando começar a rolar a bola, vai voar essa areia verde para tudo que é canto, começar a abrir buraco de terra no gramado, então é bom já estar preparado, né? Acho que atrapalha bastante o meio-campo, o ataque do Corinthians gosta de fazer essa bola correr, que bota a bola no chão, né, Mauro? Então, a gente viu a preocupação do próprio Racing, né? Ir lá, passar o dia inteiro olhando como que é o gramado, precisa saber há quanto tempo ele vem jogando com esse mesmo gramado aí, ruim no caso, né? É óbvio que o gramado do Corinthians é um dos melhores da América do Sul, sempre muito elogiado, até pelos rivais, etc. e tal. O próprio Abel Ferreira já falou que lá é uma maravilha. Mas no jogo de primeiro jogo aqui, também choveu muito. Ficou ruim para os dois. Chegamos a ter até poça d'água, etc. A bola meio que parando, ficou meio perigoso. Hoje, me parece aí, eles podem nos dizer... Não estou vendo ninguém de chapéu ali, nem de capa, não deve chover. Eu acho que não tem essa expectativa. Pelo menos isso, né? Ou não. Se tiver... Não mesmo. Se tiver... O dia tá lindo. Porque senão aí pioraria muito, né, Dani? Mas, em geral, é isso. Agora, normalmente se diz que o time que vai defender leva vantagem quando o gramado é ruim. Quem é que vai defender hoje? O Corinthians que vai se defender, vai dar bico para tudo que é lado lá atrás. Não. Atrapalha os dois, atrapalha o jogo... mas acho que aqui também já foi atrapalhado, mesmo num gramado muito bom. Em alguns momentos, né, o gramado teve bem cheio d'água aqui e atrapalhou o jogo. Vamos ver. É uma pena que seja assim. Hein? Oi? O diazão que tá, céu azul, sem nuvem. Não, tô vendo. Menos mal, né, gente? Porque, imagina, Dani, aquilo ali... Com essa tinta soltando, água rolando, os jogadores do Corinthians sendo tingidos de verde, que é uma cor que eles não admiram tanto. Não ia dar certo, não. Mas para o jogo em si, eu acho que é ruim, uma pena que esteja assim, né? Eu acho que faz tempo que eles poderiam ter mexido já nisso aí, né? Sabendo que o Racing estava fazendo uma campanha interessante para chegar. Mas, enfim, é o que temos para hoje. Então, que o Corinthians se adapte a isso. E o Memphis, né, que é essa dúvida e tal, eu já me adianto aqui, acho que ele tem que jogar, tem que começar jogando, não tem esse papo de cansaço, ele tem que se acostumar, que vem pra cá, aqui se joga a cada 4 dias, se ele se cansar, sai do intervalo, entendeu? Mas nada, preciso guardar ele pro jogo com o Palmeiras. Não, se o próximo não fosse o Palmeiras, fosse um adversário que, o Corinthians precisa mesmo dos 3 pontos, né, e falamos do Cuiabá no passado, o Vitória que vem pela frente, mas contra o Palmeiras tudo pode acontecer. Né? E perder com Memphis ou sem Memphis é natural, inclusive. Então, acho que tem que usá-lo hoje sim, é um jogo muito importante. Tem que usar todo mundo que está à disposição. O Ramalho já pegou um gancho aí, já não sabe se vai jogar, então põe para jogar hoje e sou a favor do Memphis. E eu espero que o gramado não o impeça de mostrar toda aquela habilidade que ele tem e a técnica que ele tem, Dani. Não, assim, só para dar de informação, o que eu ouvi do Corinthians é que ele joga. Tá? Muito improvável ficar fora, o Memphis vai jogar. Vem numa sequência importante, vem ajudando bastante o Corinthians, né? Fez gol contra o Atlético Paranaense naquele jogo, foi super importante no jogo contra o Racing, jogo de ida, o gol do Yuri Roberto, belo gol do Yuri Roberto. Ele também foi belo porque a jogada do Memphis foi espetacular. E fez o gol de pênalti contra o Cuiabá, então tá... E vai emendar uma sequência, né? Que até a parte física aí para entender, mas é o tipo de jogo que o cara foi contratado para isso, né, Zupé? E assim, a parada da data FIFA de outubro foi muito importante para ele se condicionar muito bem. E ele é um cara muito forte fisicamente, né? Então, assim, e a sequência não acaba hoje, né? O Corinthians vai precisar muito dele na segunda-feira no derby contra o Palmeiras, mas o que eu vi é que o Memphis Depay vai pro jogo sim. E acho que até como recado pro ambiente, né, Birner? É diferente. O Memphis, eu imagino, eu tava até conversando aqui, Dani, Mauro, com o Zupac, a gente sobe por um túnelzinho bem legal para chegar aqui ao gramado, e é exatamente o caminho que os jogadores fazem também ali quando eles saem, né, dos vestiários. E pensei, cara, que loucura, imagina esse estádio lotado. E aí a gente começou a falar, cara, pro Memphis, eu acho que ele veio pra América do Sul, pro Corinthians, para também ter experiências como essa. Então é um recado pro estádio ter o Memphis também dentro de campo, um recado pro Corinthians
E também dentro de campo ele tem respondido. As experiências que o Memphis tem vivido, aí estamos falando do ser humano que joga a bola, por enquanto está muito claro que tem agradado muito o jogador. Ele está muito feliz nesse começo de vida no Corinthians, ele tem desfrutado da experiência indo ver jogo em várzea, indo para alguns lugares assim, tá gostando do que vive. Hoje é uma coisa muito mais diferente ainda para ele, porque atuar nesse tipo de ambiente de futebol é uma coisa que poucos jogadores europeus, na maior parte dos países, eu pensei aqui deu uma paradinha porque as torcidas turcas são malucas, as torcidas da Grécia são também muito intensas, assim, são comparáveis às torcidas mais intensas da América do Sul, mas obviamente em outros locais, apesar das torcidas serem boas, não são como são aqui na América do Sul. Então para ele eu imagino que é uma coisa muito especial. Como ele vai reagir com isso, eu não sei, isso pode turbinar o futebol dele. Pode ficar pilhado. Pode ficar pilhado porque vai ter um nível de provocação, um padrão de arbitragem com o qual não está acostumado, né? Porque o jogo aqui é mais catimbado, o jogo é mais travado, né? O juiz permite algumas coisas que na Europa são um pouco mais reprimidas e inclui, por exemplo, o excesso de conversa com a arbitragem. Tudo isso é uma grande novidade para ele. Fato é que se tem condições, se tiver condições físicas para jogar hoje e contra o Palmeiras, que é o mais importante. Que é o mais importante, né? O jogo daqui é muito grande, tá? Mas o jogo contra o Palmeiras é um jogo de sobrevivência, é um jogo que se o Corinthians ganhar, dificilmente vai ser rebaixado, né? O Corinthians não pode ir pressionado na zona do rebaixamento para outra rodada, não a próxima, para outra rodada seguinte ainda do Campeonato Brasileiro. Então, se ele tiver condições físicas de jogar ambas as partidas, é óbvio que ele tem que começar a jogar. Ele é muito diferente e eu acho que o começo dele no Corinthians em campo tem sido muito bom diante daquilo que ele pode apresentar se ainda ter as condições ideais. A gente vai conversar muito e vai tentar destrinchar, né, desmembrar todo esse Corinthians, como que ele vai poder entrar em campo, também comportamento, não só peças, né, porque isso também vai contar muito. O lado do Racing, tudo que a gente tem preparado. Vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta falando mais de Sul-Americana e também da definição da final da Libertadores. Não saia daí. De volta com ESPN FC, direto do El Cilindro, a casa do Racing para o jogo de volta da semifinal da Sul-Americana. Tá tudo igual, tá tudo empatado e o jogo então será definido. Quem irá para a decisão encarar o Cruzeiro? Então o vencedor, quem sair feliz daqui, disputará a final em Assunção. Antes de falar também mais sobre o jogo, a gente já passou um pouquinho, demos os primeiros destaques, as primeiras análises, falamos do Memphis. Os portões estão sendo abertos neste momento aqui no El Cilindro, mas se a gente passou essa semana toda aqui falando de Conmebol, começamos com a Libertadores, falamos também de Sula ontem com o Cruzeiro com a classificação, hoje com o Corinthians, mas uma das finais brasileiras está definida. Poderemos ter a outra, né, que é exatamente essa da Sul-Americana. Dani... Fomos a La Fortaleza, lá no Cruzeiro, o jogo foi antes. Sim, foi mais cedo, né? Foi 7 da noite. Eu estava lá pelas 5h30, 6 horas, estava cheio. Cheio. Eu acho que o horário também de trabalho, né? Do pessoal saindo. E um detalhe sobre esse estádio, né? O estádio, o apelido é El Cilindro, o nome é Estádio Presidente. Falando muito do Gabriel Milito esta semana, técnico do Galo. O irmão do Gabriel Milito, Diego Milito, que foi tremendo de um centroavante, ele é cria do Racing. O Gabriel Milito é cria do Independiente, do rival. O Diego Milito é cria do Racing, é um dos grandes nomes da história do Racing e é... Eu não sabia, mas o estádio ele pega 4 ruas, né, nas suas entradas. Uma das ruas do estádio se chama Rua Diego Milito. De tão grande que é o Diego Milito, ele virou nome de rua do estádio. É como se a avenida que margeia o estádio do Morumbis chamasse Raí. Chamasse Rogério Ceni. É o tamanho do Diego Milito, o irmão do no El Cilindro, e aí a bandeira da 12, camisa 12, a segunda torcida em hierarquia do Corinthians. Ô Dani, a gente tá de olho em tudo, tá? Qualquer coisa a gente vai te acionando e a gente vai aquecendo até a hora da partida entre Racing e Corinthians. Combinadíssimo, a gente já volta com vocês aí, a imagem da torcida se preparando, El Cilindro começando a receber os primeiros visitantes, a torcida do Corinthians prepara as faixas do lado de fora, tá naquele esquenta e tá na expectativa de que o jogo de hoje seja diferente do que mandou na Neoquímica Arena. A torcida do Corinthians espera que não vá para pênaltis, ao contrário do que disse Mauro Naves aqui dos empates recentes entre Racing e Corinthians. Quem sabe 1-0 para segurar até o final e ficar com essa vaga. Uma final de Libertadores brasileira está garantida. Poderemos ter também uma final de Sul-Americana entre
Cruzeiro e Corinthians. Por que não? A gente está vendo essas imagens, daqui a pouco a gente fala mais de mata-mata, obviamente. Vamos conversar de novo com o nosso trio lá na Argentina, mas... A gente dá pouco 1-0 aqui também. Não, 1-0 a gente até fala bastante. 1-0 a gente até Agora, fala. 0-0 é o 0-0 segundo. é Isso difícil. estatisticamente no mundo inteiro. Levantar, não é só no Brasil, o Campeonato Brasileiro. E é difícil. Você viu que acho que eu dei 0-0 pro Botafogo, né? Antes tivesse sido 0-0, acabou perdendo de 3. E 0-0 é difícil a gente dar, porque a gente gosta de futebol, a gente quer gols. Então, dificilmente a gente fala, vai ser 0-0. Mas é o segundo placar que mais acontece. Então, ontem podia ter sido 2-2, 3-3, não sei, mas um 2-2 e tal seria maravilhoso. Jogo bom. Flamengo agora, como você disse, vai estacionar ali, eu imagino, na cabeça, pensando no G4. E, obviamente, a final agora, né, contra o Atlético ainda para a Copa do Brasil. Né? Não sei se seria a salvação do ano, mas é o mínimo que o torcedor espera, é um título grande, né, para o Flamengo, que esse ano só ganhou um Campeonato Carioca, na verdade, dos 2 últimos anos. Boa, presidente. Olha quem voltou aqui no nosso telão. Nosso trio está de volta, direto do El Cilindro e do jeito que eles queriam. Agora a gente já vê torcedores atrás de vocês, a luz baixando para ganhar aquela cara de noite de decisão, noite de Sul-Americana. O que mudou enquanto falávamos aqui de Campeonato Brasileiro neste estádio? Contem pra gente. Daniela Boaventura, muita coisa. Agora já é loucura, tá? Os torcedores chegando, as luzes começam a piscar aqui, então já começam a testar a iluminação. Daqui a pouco eles devem acender também. Mais torcedores chegando aqui no estádio. E quem também está a caminho é o Corinthians. Saindo do hotel, a nossa equipe está acompanhando a saída do ônibus do Corinthians, que chegará, então, só para dar o contexto, né, para o fã do esporte, Buenos Aires e Avejaneda, que é onde fica o estádio do Racing, são lugares diferentes. Então tem um deslocamento, né, províncias diferentes dentro aqui da Argentina. E tem toda uma logística para esse ônibus. Aquele trauma que a gente pegou do jogo do River Plate e Atlético que demorou, o problema com escolta, o do Corinthians é diferente, é uma troca de guarda que teremos, né, Grupo? Estava até conversando com pessoas do Corinthians para ver se havia a preocupação de o Corinthians sofrer o despreparo ou a falta de segurança que o Atlético sofreu, o que gerou um grande atraso. E o que eu ouvi é que não, mas que a preocupação era outra, porque como são províncias diferentes e a polícia ela é municipal, é da própria província, a escolta, esses policiais que estão escoltando o Corinthians saindo de Buenos Aires, não podem ser os mesmos que chegam aqui até Avejaneda. Então, na fronteira, na divisão de província, haverá uma troca de escolta, segundo me informou o Corinthians. E o Corinthians estava preocupado como essa escolta se daria. Porque da última vez parece que demorou um pouquinho quando o Corinthians jogou aqui, né? Para ver se vai acontecer de maneira rápida e eficiente, sem impactar o deslocamento. Mas o busão já marchou e o trajeto sem batedores, essa hora, deve demorar em torno de meia hora. Com batedores vai mais rápido. Daqui a pouco o Corinthians chega aqui no estádio El Cilindro. Com os nossos motoqueiros fantasmas, nosso Cinegra também, que vem acompanhando toda a movimentação. Acenderam a luz aqui também no estádio. Agora sim, a gente vai cada vez mais aquecendo com a saída do Corinthians. Para explicar para o fã do esporte, se você é de São Paulo, por exemplo, é São Paulo, São Caetano. Quem for de BH é BH, Betim, Contagem. É tudo muito próximo, mas que tem essa mudança, então, do policiamento, já que aqui não faz esse policiamento estatal, né? E aqui atrás da gente, assim, nessa direção, é onde fica o setor de visitante. A Fiel já está entrando, as organizadas já espalharam suas faixas. Torcedores do Corinthians já dentro aqui do estádio Presidente Perón. E tem gente lá do lado de fora também se preparando. Vitória Leite traz mais torcedores e mais esse clima do timão do lado de fora do El Cilindro, Vicky. Fala, Mari, um beijo pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Olha, a gente tá bem aqui na entrada do estádio, né, da entrada da torcida visitante, concentração já da torcida do Corinthians. 15 ônibus saíram de São Paulo pra essa partida de hoje à noite. Eu tô aqui com estas guerreiras que chegaram, porque, aliás, elas duas, né? Elas duas que vieram com a caravana, 2 dias de viagem, mas a Vivian já vai contar uma história pra gente que ela teve muita sorte. Só me fala como é que foi essa viagem, 2 dias dentro do ônibus. Cansativo, mas vale a pena cada segundo. Todo mundo cantando e animado e ansiosos pro jogo. E é a sua primeira vez aqui na Argentina, né? Argentina, sim. E aí me fala, qual vai ser o placar de hoje? 1-0 goleada. 1-0 goleada, e pra você? 1-0 também, classificação. É isso. E agora a Vivian vai contar pra gente, antes dela passar o placar, o que aconteceu com você hoje, Vivian? Ontem
Ontem voltando do mercado, com 2 sacolas na mão, aí eu nem sabia que eu tava na rua do hotel do Corinthians. Aluguei Airbnb, aí vi uma gritaria, ônibus, na hora que eu vi era o Memphis. Aí eu cheguei, meu enxado tá no Brasil, ele ama o Memphis. Aí eu cheguei pra ele, sacola de um lado, celular no outro, toda torta. Eu falei, tira uma foto comigo, pro meu filho. Aí ele, lógico, tudo bem. Nossa, ele muito, muito simpático. Ele tirou a foto comigo e eu saí com a sacolinha indo pro hotel de novo. Ela mostrou aqui a foto pra gente. Acho que a gente tem a foto aí pra mostrar pra vocês também, né? Mas é muito legal, pô. Imagina, muita sorte também, né? Muita sorte, totalmente. Eu nem imaginava que eu ia conseguir. Assim, quando eu aluguei o Airbnb, eu não sabia nem qual hotel que o Corinthians ia ficar. E agora eu quero que você me fale qual que é o palpite pra hoje. 1-0, gol do Garro, de falta, lá na casinha da Coruja. É isso aí, a galera tá confiante. 1-0 é o placar do corintiano pra hoje. 1-0 passa, vitória simples, é o que o corintiano precisa. A gente tá aqui acompanhando, tá lá enchendo. E a expectativa é de mais de 3 mil torcedores corintianos pra essa noite aqui no El Cilindro. Um beijo pra vocês. Boa, Vicky, qualquer coisa, qualquer personagem, só chamar. Que legal, né? Maravilhoso, que essa baita história, história, né? Encontrar com o Memphis. Eu saí outro dia pra comprar uma água, também tava cheia de sacola. Sabe quem eu encontrei? Quem você encontrou? Mário Marcos. Pelo amor de Deus. E legal da parte do Memphis, porque a gente tá cansado de ver jogadores ignorarem muitas vezes, assim, mesmo em lugares onde raramente o time vai, que são torcedores muito mais carentes de encontrar os ídolos, e a gente cobre muito a jogada de clube. Tô cansado de ver jogador passar direto, fonezinho, capuz, boné e vai em direção ao hotel. Vou tirar foto assim, ó. É muito legal o que o Memphis fez. Ele não precisa, mas ele quer passar por isso. E o busão tá indo, ó. Vai devagar, piloto. Vai devagar que tem gente importante no ônibus aí, hein? A gente já tá acostumado, ô Dani, a fazer narração de ônibus, eu e o Zupac, porque no jogo do Atlético foi essa loucura. Ó, deu a seta, ele vai virar. Vai virar. É, a gente começa a ver agora a torcida do Racing. E a ouvir. Criando esse clima, ó. Agora o torcedor, dá pra ouvir, pessoal? Ó. As luzes se apagam. Isso é América do Sul na veia. Ô Birner, a expectativa é assim, é mais um jogo pro Racing, beleza. É um jogo que pode levar pra final. Mas é um jogo que pode levar à final pro Racing depois de 32 anos. Sim. Então, assim, é um peso. Aqui na imprensa eles estão tratando como o jogo mais importante dos últimos 32 anos do Racing. Sem dúvida, porque tá até difícil mobilizar a equipe no campeonato argentino. O Gustavo Costa, o treinador, falou que na derrota pro Banfield, que é o grande rival do Lanús, recentemente... Eu acho que a bateria tá chegando, hein? A bateria do Racing tá chegando. Ela mesma. Ela mesma. Por 2-1, com o time alternativo, ele se incomodou muito. Ele falou, olha, perdeu o jogo, não é legal, não pode perder, mas da maneira como a gente jogou, tá muito claro que o time não conseguiu se concentrar. Foi uma tragédia o jogo. Uma tragédia, né? Porque, obviamente, a chance já era pequena de ultrapassar o Vélez na liderança do campeonato, de chegar a encostar e depois ultrapassar o Vélez, mas o foco do Racing tá tão grande nesse jogo, que o time não consegue sequer se concentrar para outro campeonato. Isso exatamente pelo que você disse. É um título muito grande para o Racing, a chance de jogar uma outra final continental depois de 32 anos, de terminar a temporada bem, de conseguir a vaga na Libertadores com certeza, de ganhar um campeonato que aqui na Argentina é muito mais valorizado do que aqui na Argentina não, na América do Sul inteira é muito mais valorizado do que é no Brasil. Lembrando que só no Brasil a Copa Nacional é mais importante que a Copa Sul-Americana. Isso é uma coisa brasileira, o continente inteiro respeita, o termo exato esse, respeita muito mais o campeão da Copa Sul-Americana do que respeita o campeão da Copa do Brasil, desportivamente falando. É uma espécie de arrogância nossa, né? Mas é muito. Aliás, temos muitas desconexões com a América do Sul várias vezes, mas isso não é uma questão para a gente discutir aqui, né? Eu quero aproveitar e também chamar para essa nossa conversa o nosso trio da transmissão. Temos então Fernando Nardini, Mário Marra, Zé Elias, que estão aqui na nossa frente, que a gente consegue... Confortavelmente instalados. Oh, que beleza, Eles estão... Tem cabine que é apertada, que é incômoda. Eles estão confortavelmente instalados, eu posso garantir para você. Salgadinhos que você não vê. Cafezinho preparados. O tratamento que vocês merecem, senhores. É outra história aqui, amigos. Outra história. Agregando valor ao camarote. Lembra disso? Agregamos valor ao camarote. Estamos num camarote aqui muito bem instalados nesse cilindro, acompanhando vocês, o trabalho de vocês aqui de longe. Dá para ver vocês. Espero que estejam aí muito bem. Ainda vamos com bastante Abre o Jogo, na expectativa, trazendo esse clima, esse ambiente. Eu vou entrar um pouquinho nessa discussão de vocês aí sobre Copa Sul-Americana, sobre Copa Libertadores, sobre priorizar ou não priorizar. Primeiro porque o Racing prioriza a Copa Sul-Americana desde o primeiro dia.
O clube quer esse título. Ele não vem há 32 anos. Há 32 não, há 32 foi a final. 32 foi a final, desde 1988, são 36 e não 32 anos. Então, é um momento muito importante e por isso, por estar na semifinal, por estar a uma vitória de chegar à decisão, assim é tratado pela imprensa argentina e por todo mundo. E eu acho que essa história, Mário Marra, Mariana Spinelli falou que outro dia saiu na rua e encontrou você. Eu fico feliz quando eu encontro você. Ao contrário dela, eu fico feliz, eu te dou um abraço, eu te dou moral, você mora no meu coração. Muito obrigado. Ela também mora no meu, mas tudo bem, deixa isso. A recíproca não parece ser verdadeira. Não parece. Também acho. Agora, Marra, não é natural essa história de o brasileiro dar muita importância à Libertadores, muita prioridade à Libertadores. A Sul-Americana fica, a princípio, em segundo plano. Aí as coisas vão acontecendo, os times vão avançando. Obviamente que aí a coisa pega no breu, passa a ser valorizada por todo mundo, interna e externamente também. Boa noite, Marra. Prazer, Nardini, Zé, companheiros, fãs de esporte. E também tem um outro ponto que é a questão financeira, né? A Copa do Brasil vale e vale muito, né? O torneio local vale financeiramente. Eu entendo que o Vitor... É Bisley, né, Zé? Vitor Bisley? Bisley. O que você quiser. Fica tranquilo. Eu entendo o que o Vitor disse, né? E é verdade, né? Assim, o respeito mesmo à competição sul-americana é maior fora do Brasil, mas hoje em dia tem essa questão financeira que pesa muito. Eu não consigo ver competição como meio de transporte. Meio de transporte é ônibus, carro, navio, avião, essas coisas. Mas vai chegando perto da reta final, quartas de final, semi, é óbvio que passa aquele pensamento, opa, ganhar a Sul-Americana me leva, aí entra o meio de transporte, também a Libertadores. E aí é um meio de transporte bem legal. Zé, e pro Corinthians também, 5 anos sem ganhar um título, essa é uma grande oportunidade de ganhar um título, de garantir vaga na próxima Libertadores, de garantir Copa do Brasil na próxima, então vale demais também pro outro lado, obviamente. Boa noite, Narda, boa noite, Marra, boa noite a todos que estão nos assistindo. Até mesmo pro Bisley. Ao Bisley, né, ao Zupac, a Mariana, a Dani, ao Mauro, a todos, enfim. Eu acho, Narda, que realmente o Corinthians trabalhou com essa possibilidade após sentir o gostinho tá chegando, é mais fácil. E aí mudou a forma de encarar a questão da Sul-Americana. Mas eu acho que o Corinthians hoje tem a Sul-Americana, mas essa Sul-Americana, a partida de hoje, vai influenciar muito o restante da semana do Corinthians. Porque tem um jogo hoje importantíssimo, dificílimo, porque o Racing em casa é um time muito forte. É só lembrar o que eles fizeram com o Atlético Paranaense, mesmo o Atlético estando numa fase não muito boa, vamos dizer assim, mas eles atropelaram o Atlético aqui e lá no campo do Atlético também fizeram 90 minutos fantásticos. Aí o Corinthians tem nada mais, nada menos do que segunda-feira, Palmeiras, né? Depois tem Vitória, ou seja, todos os confrontos diretos na classificação do Campeonato Brasileiro. Por mais que mas tem a Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro para o Corinthians é muito importante, porque se for para a Série B, o ano que vem o orçamento é metade, né? Direitos televisivos metade, quer dizer, tudo cortado pela metade e a situação financeira do Corinthians é péssima. Tem uma situação horrível. Então conta muito esse campeonato para o Corinthians, esse jogo especialmente para a sequência do ano. Caminho do Corinthians, chegando no El Cilindro, daqui a pouco na ESPN tem Corinthians e Racing, Racing e Corinthians. Últimos 90 minutos dessa decisão que vai levar um dos dois times a Assunção, no Paraguai, no dia 23 de novembro. Eu devo chamar Vladimir Bianchini ou Mariana Spinelli? Vladimir Bianchini. Fala, Vlad, bem-vindo. Boa noite, Nardini. Um grande abraço para você, para todo mundo ligado nos canais ESPN, falando a respeito do artilheiro do Corinthians na temporada, Yuri Alberto, com 23 gols. Ele tem 8 gols na Sul-Americana, é o vice-goleador atrás apenas do Adrian Maravilla Martínez do Racing. O nosso querido Yuri Alberto, jogador que tem também 6 assistências na temporada, um jogador muito importante para essa equipe do Corinthians. Ele fez 50 jogos, é o terceiro jogador que mais atuou com a camisa do Timão nesta temporada. Ele foi autor de 2 gols no jogo de ida, inclusive 2 belos golaços, assim, um com assistência do Rodrigo Garro e outro com um passe magistral do Memphis Depay. A gente vai ver o que o Yuri Alberto falou a respeito desta decisão contra o Racing aqui na Argentina. Esses 2 gols tiveram uma importância muito boa para mim, muito positiva, de muita confiança. Creio que o grupo todo fez uma grande partida. Infelizmente, com as condições climáticas, acabou mudando um pouco o jogo, mas eu creio que na partida de amanhã a gente tem preparado bastante, tem treinado muito e eu creio que nós seremos com a vitória amanhã e com a classificação, em nome de Jesus. Foi importante essa uma semana, pude descansar bastante, pude
trabalhar algumas coisas também, alguns objetivos que eu tinha durante meus treinamentos, trabalhos técnicos, a gente pôde ajustar bastante coisa também e creio que estou muito preparado para esse grande jogo. Cara, é um desafio muito grande para nós, né? A gente sabe que é uma grande final para nós, a partida mais importante do ano, e eu creio que o nosso torcedor vai estar junto com a gente também, nos apoiando do início ao fim do jogo. Yuri Alberto, que não atuou contra o Cuiabá porque estava suspenso, está na temporada mais artilheira da carreira com 23 gols. Corinthians tem 9 participações na Copa Sul-Americana, chegou à semifinal 3 vezes, em 2019, no ano passado e também nesse ano. Em 2 mata-matas com o Racing, agora o terceiro mata-mata, foram 5 partidas, 5 empates. Em 2017, deu Racing. O Racing se classificou em cima do Corinthians por ter feito um gol fora de casa na Neoquímica Arena. Em compensação, em 2019, o Corinthians eliminou o Racing nos pênaltis com 2 defesas de pênalti do goleiro Cássio. Volto com você, Nardini. Boa, Vladimir Bianchini acompanhando tudo do Corinthians para este segundo jogo das semifinais. Vamos dar uma olhada no caminho do Corinthians até o El Cilindro. O Corinthians está chegando para a disputa dos últimos 90 minutos destas semifinais da Conmebol Sul-Americana. Vale vaga lá em Assunção do Paraguai, dia 23 de novembro. A gente está vendo aí a torcida em volta dos ônibus, muitos corintianos, é claro, em Buenos Aires, para apoiar o time. Um time que passa por dificuldades, mas que vai conseguindo seus objetivos na temporada. Vitória importante na última segunda-feira para sair do Z4. Chega um pouco mais embalado, porém tem que ter muito vivo na cabeça, tem que estar muito ciente o Corinthians que daqui até o final do ano, Mário Marra. Sim, chegou, assim, hein? É uma intensidade impressionante. O Corinthians chegando agora ao El Cilindro, é uma intensidade impressionante em cada um dos jogos, porque todos eles valem muita coisa. O Corinthians se colocou nessa situação, seria um final de ano para celebrar, para ficar ansioso apenas com a Sul-Americana, no mínimo, né? Ou talvez disputar um título, algo assim, no Campeonato Brasileiro, mas ficou nessa situação, Nardini. Agora todo jogo realmente vale o título da Sul-Americana ou o título de continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Já dei meu palpite 500 vezes, acho que o Corinthians não cai. Muito em função da individualidade dos jogadores. O grupo melhorou muito. Você vê as imagens aéreas na grande cobertura dos canais ESPN e Disney Plus para a segunda semifinal, muito claro. Tudo parado em torno do El Cilindro, o Corinthians está chegando, você acompanhando na maior cobertura da Conmebol Sul-Americana, Conmebol Libertadores nos canais ESPN e Disney Plus. Zé, a gente ouviu o Yuri Alberto. Que história de resiliência e de superação do Yuri Alberto para tirar da frente os momentos difíceis e hoje ser um cara de total protagonismo no Corinthians. Não, sem dúvida, né, Narda? Se você analisar o começo do ano, ou até mesmo o final do ano passado, o começo do ano, turbulento, cheio de problemas, ele conseguiu dar a volta por cima. As críticas sempre foram voltadas às questões técnicas do Yuri Alberto, não por falta de empenho, por falta de determinação. Ele sempre correu, se entregou. E agora com a chegada do Ramon, o Ramon entendeu as características, né? Então, assim, o Yuri não é o primeiro centroavante, não é aquele cara que trabalha de costas, não é o cara que serve para fazer uma tabela com o meio campo. O Yuri é finalização, mas a finalização em movimento, se aproveitando dos espaços deixados, por exemplo, com a movimentação do Memphis. Inclusive, até vale lembrar, as substituições do Ramon Pérez contra o próprio Ramon Dias, desculpa, contra o próprio Racing, prejudicaram muito o Corinthians e o Yuri Alberto, porque quando ele muda, né, ele tira o Martínez, coloca o Romero, ele tira todas as características e afasta aquilo, atrapalha aquilo que estava dando certo, que era o Memphis com o Yuri Alberto ali na frente. Ele tira o Yuri volta a ser o Yuri que nós estávamos acostumados a ver no começo do ano, com dificuldades técnicas por fazer algumas funções que ele não sabe fazer, e aí tem problemas. Finalizando, correndo, lutando, se movimentando entre os zagueiros, procurando os espaços futuros, como diria, né, o nosso querido relator Nardini. Ele é um ótimo jogador. Ele finaliza muito bem. Então realmente de bater palma para eles, porque ele lutou, ele batalhou, sofreu alguns problemas, mas eu acho que para ele é bom como homem, como ser humano, aprender a lidar com situações difíceis. Lá na frente ele vai sentir a mesma coisa, talvez tenha outros problemas, e essa situação e essa experiência no Corinthians vai ajudá-lo muito, vai ajudá-lo demais, desculpa. Vamos voltar ao gramado, Mariana Spinelli, depois trate de passar aqui e dar um abraço em Mário Marra, que ele está muito triste, que você menosprezou encontrá-lo no meio da rua.
Não, assim, primeiro que não era o que eu sabia que ele não estava ouvindo. Senão seria agora, totalmente diferente. Cara, foi o melhor encontro. Quem é Memphis perto do meu encontro com o Mário Marra? Devia ter falado isso antes, agora tá fazendo média. Agora já não vai colar. Mas ele me ajudou com essa colinha do mercado. Eu duvido que o Memphis tenha ajudado a torcedora. No máximo você ganhar uma selfie. Não, Mário Marra, você é muito prestativo, tá, meu querido? A gente volta a conversar também, analisando sobre essa partida. Eu gosto muito mais do Marra que do Memphis, pessoalmente. Pode ser. Se fosse pra jogar no meu time, eu escalaria o Memphis. Mas o Mário Marra fala que jogava bola. Bom, não é esse o ponto. Já fui técnico dele. Sim. Bom, o estádio começando a lotar. É muito legal que atrás da gente aqui tem muita parte do estádio que não tem cadeira, né? Então é realmente ali o pessoal sentado no cimento, todo mundo se preparando, então, mais tranquilos, uma galera de boa, tranquilona, aguardando, sem ainda aquela cantoria, o áudio do estádio sendo testado também e entrando neste clima de Sul-Americana. Faltam ainda 2 horas. 2 horas. Eu achei muito legal, a gente viu há pouco o ônibus do Corinthians passando perto da torcida. Assim, quando um time visitante passa com seu ônibus perto da sua gente, isso traz um sentimento de pertencimento. Acho que esquenta a própria noção dos jogadores do quanto aquela gente se deslocou para vê-los jogar. E a gente viu os corintianos do lado de fora, a gente olhando para trás, ainda assim, existem corintianos no estádio, mas uma quantidade pequena. O grosso da fiel torcida está do lado de fora, tendo esse contato com o ônibus do Corinthians, chegando aqui no El Cilindro. O volume está subindo, é a atmosfera de semifinal de Copa Sul-Americana. E quando a gente vai para o campo, o pessoal falava do Yuri Alberto. É muito doido como as coisas mudam, né? Porque antes a gente conversava sobre o Yuri Alberto, se ele deveria ser ou não titular do Corinthians, Birner, se seria a última ou não a última chance, né? Como você tinha falado naquele jogo contra o Fortaleza. Quarta de final. A paciência do torcedor. E de uma hora para outra, a gente discute, o Yuri Alberto é o titular e a gente vê quem vai jogar do lado dele, a ver pela condição física e pelo que o Zupac trouxe, o Memphis mesmo. Eu tenho opinião, desde a época que o Yuri Alberto era criticado, ele foi para mim um bode expiatório, não intencional, ninguém fez isso para prejudicá-lo intencionalmente. Ele foi um bode expiatório de uma fase péssima do Corinthians, que tinha a ver com a equipe inteira. Né? Então, como o time não conseguia construir, precisava usar muita bola longa, ele tinha que receber a bola de costas, e como diz o Zé, não é a característica dele, mas o time não conseguia construir, porque o time não tinha jogadores com qualidade para isso, porque o time não estava sendo bem treinado, porque havia uma crise externa São os enorme. jogadores, desculpa te interromper, são os jogadores do Corinthians entrando dentro de campo neste momento. Aqui é o nosso lado direito, eu já vi o Yuri Alberto, todos eles entrando ali para dar uma olhadinha também no gramado, né, Zupac? É isso. Tem um de chapéu, é o Memphis que tá de chapéu? Eu não tô conseguindo identificar. Não, acho que é o Hugo. Enfim, jogadores do Corinthians pisando no gramado, não para aquecimento, mas para conhecer o gramado criticado, e é importante que eles pisem aqui pela primeira vez, e naturalmente a resposta da arquibancada vem direta. Então os jogadores passaram de ônibus no meio da galera, sentiram o calor dos corintianos que se deslocaram muitos quilômetros para ver esse jogo e agora começam a sentir a temperatura do estádio a 2 horas da partida. Pisando no misto de areia e grama. Voltando ao Yuri Alberto, eu acho que quando o time cresce, melhora e permite, como disse o Zé, que ele atue dentro das suas características, ele mostra que ele é um jogador extremamente útil, porque nunca faltou raça, nunca faltou comprometimento, nunca faltou dedicação em treino, nunca se omitiu. Então, eu acho que as críticas elas eram injustas, porque elas eram especificamente para ele. Se você dividisse as críticas com outros jogadores e com outros problemas do Corinthians na mesma intensidade, eu teria concordado com as críticas. Eu não concordei com elas naquela época, mesmo entendendo que o Yuri estava jogando abaixo do que pode, e repito, que ele cresceu junto com o time e ele é um jogador que vai ser útil quando estiver no Corinthians, enquanto puder jogar da maneira que lhe é mais fácil. Só para explicar para o torcedor, a gente estava a olho nu aqui tentando localizar os jogadores, a gente não estava com essa imagem que vocês estão aí no ar, por isso a gente estava tentando localizar aqui a uma certa distância. Agora fica mais fácil de identificar todos os jogadores. Thales Mágico com o seu chapéuzinho, conversando ali com o Yuri Alberto. Tem um nome disso, eu esqueci esse tipo de chapéu. É bucket hat.
Ah, é? É que seu bucket. Não, são bucket. A gente viu ali o Fagner de moletom, jogadores de branco, pisando, conversando, sentindo o gramado e medindo temperatura. É o termômetro do jogo, para eles saberem muito bem o que eles vão encontrar a hora que a bola rolar. Eu acho esse momento muito importante para os atletas de concentração e é uma coisa que os jogadores brasileiros não costumam usar muito bem e que os argentinos adoram. Certa vez, quando eu era repórter, eu fui cobrir um Corinthians de São Lourenço no Pacaembu ainda, não havia Arena Itaquera, não havia nada. E os jogadores de São Lourenço acabou se classificando. É isso aí, moçada. Chegou até aqui, deixa o like aqui. Vamos passar uma informação agora de última hora, né? A situação financeira do Timão não é das melhores, todo mundo sabe. Agora a diretoria do clube foi pega de surpresa e levou uma punição pela FIFA, né? O que é que isso tem a ver? Isso pode impactar no que tem à frente para a contratação, inclusive do Roger Guedes, né? Que está sendo noticiado aí nesse momento. Vamos lá ler a matéria aqui. O problemas financeiros. O Corinthians atravessa uma fase financeira complicada na temporada, o que impacta diretamente o desempenho do Timão no Brasileirão, onde luta para se manter fora da zona de rebaixamento. Muito por conta do Timão, as discussões sobre o fair play financeiro aumentaram bastante, principalmente após a chegada do Memphis. A situação piorou. Agora a situação se torna ainda mais delicada com a nova sanção imposta pela FIFA. Segundo a rádio do Craque Neto, o clube foi penalizado com o transfer ban por dívidas trabalhistas com o zagueiro paraguaio Fabian Balbuena. Com a punição, o Corinthians está proibido de registrar novos jogadores por 3 janelas de transferência. Tamanho da merda. Restrição que se manterá até que o clube regularize os valores devidos ao atleta. Balbuena teve 2 passagens pelo clube, a primeira em 2016 e a outra em 2018, onde foi um dos destaques na zaga alvinegra, e uma segunda em 2022, de 2016 e a 2018 foi a passagem dele, né? Quando retornou por empréstimo, mas deixou a equipe no ano seguinte, retornando ao Dinamo Moscou. Valores da dívida. Os valores devidos ao jogador ainda não foram revelados e não constam no documento da mesma. Corinthians não se manifestou sobre o acontecimento até este momento. Vale destacar que o Corinthians precisa vencer a Sul-Americana para conseguir uma vaga na Copa do Brasil de 2025. No mesmo tempo, briga contra o rebaixamento no Brasileirão, o que essa final, essa partida de hoje vai influenciar bastante, né? Vamos torcer que sim, que dê tudo certo, que ganhe a Sul-Americana, porque aí já tem vaga na Libertadores próximo ano, já tem vaga na Copa do Brasil, então, de uma certa maneira, e se manter longe da zona de rebaixamento, de uma certa maneira, isso traz uma folga para o clube. O problema é que ninguém vai poder contratar, a não ser por empréstimo, acredito eu. Essa informação eu vou buscar depois. Então é isso aí, galera. Quem curtiu o vídeo aí, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo.